Olá para você que está acompanhando aqui o canal. Nós vamos hoje aqui gravar no ambiente que a Whitec nos cedeu, com muita generosidade e parceria, que é o espaço aqui para a gente gravar um podcast. Eu estou aqui com o Gustavo Moraes e o Rafael Seron, que são colegas aí de longa data. O Gustavo já é conhecido aqui no canal, se você acompanha o nosso conteúdo há bastante tempo. E o Seron é um colega aí também de muito tempo. A gente trabalha com projetos de software, PMO e vários tipos de transformação para você que está interessado aqui no conteúdo, que é justamente o conteúdo que vai ajudar você a se tornar um profissional de alto valor, transformando as empresas com projetos de software. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre uma coisa que os inscritos, né, no último evento do Software Master Meet falaram que é uma grande dificuldade, um grande desafio, que é justamente a gestão do escopo e gestão da qualidade. Nós já falamos disso em outras vezes, né, Gustavo? Né? Em outros conteúdos aqui, nós até comentamos. Ensinamos como montar, montamos juntos alguns, usamos plataforma, qual a ferramenta correta, isso tudo nós falamos, mas é uma dúvida recorrente, pertinente e leniente. Fundamental, porque todo mundo que trabalha com projetos de software entende que é um grande desafio enorme garantir uma consistência do escopo, garantir que o que está sendo entregue tem qualidade. A gente vai falar sobre várias coisas dentre, por exemplo, a diferença entre qualidade aferida, percebida, qual que é a relação entre o plano de escopo e qualidade, porque por mais que no último conteúdo a gente falou como montar um plano de escopo e qualidade, nós comentamos, nós não mostramos no detalhe, até porque não era possível, não era proposta do conteúdo aprofundar tanto, mas as pessoas não entendem necessariamente que existe uma relação direta entre o escopo e a qualidade. Tanto o escopo em si do produto, do projeto, a gente vai falar sobre isso, como os planos de gerenciamento, né? Eles precisam ser coesos, você precisa ter uma arquitetura de processos que se conecte para fazer sentido. Então a gente vai falar exatamente sobre isso hoje, né? Como que se relaciona o plano de escopo e o plano de qualidade, até porque o pessoal que me segue lá no Instagram, no @AgostinhoRisso, falou que queria um conteúdo mais aprofundado sobre isso, né? Como que se relaciona? Qual é a relação entre os processos de gestão do escopo da qualidade? Fala aí, Gustavo. E a gente vai falar um pouco sobre isso porque várias pessoas, eles tentam traçar caminhos que parecem bons, que teoricamente eles são legais, mas quando a gente tenta aplicar isso de fato, não é coerente. Na verdade, na maioria dos cenários não é coerente. Podem haver cenários que a melhor prática vai ser usual, vai ser boa? Pode sim haver. Mas na maioria dos cenários não é coerente. Então a gente falar um pouquinho sobre isso também, porque às vezes você está com um problema e você quer resolver esse problema, como qualquer outra organização, mas o caminho que você quer tomar são caminhos que, na maioria das vezes, vão te trazer mais prejuízo, mais dano do que uma resolução. Sim, então, total. Nossa parte aqui, como a luz da gestão, é mostrar como que a sabedoria, e a sabedoria é como que a gente junta o conhecimento e aplicando isso, pode evitar que nós demos um passo que vai causar mais dano para nós. Então a gente quer trazer isso para vocês, trazer esse tipo de conteúdo, esse conteúdo mais aprofundado, esse conteúdo com mais coisas técnicas, com passos que nós já vimos, para que vocês consigam ver na prática e consigam tomar esses passos aí dentro da organização de vocês e ter um resultado mais propenso a ser bom. Sim, total. É fundamental. Já que o Gustavo comentou aqui, né? Esse é justamente o programa Luz da Gestão. Nós trazemos luz sobre as técnicas de gestão que vocês precisam usar nos seus projetos de software, porque dessa forma eles de fato vão aumentar a chance de gerar valor para a organização e não apenas desperdiçar recursos com a gestão ágil, gestão híbrida, gestão sei lá o que, mal aplicada. Então é fundamental vocês entenderem as técnicas também, dentre as diversas coisas que você precisa saber. Falta uma coisa importante, pô. Precisa apresentar esse cara aqui. Claro, ele precisa se apresentar, fazer a build dele ali. Vocês já conhecem o Gustavo aqui de longa data, depois a gente pode se apresentar mais rapidamente. O Gustavo Maceron, se apresenta aí pro pessoal do canal que não te conhece ainda. Só uma coisa, que agora, de dia a dia, a gente vai aprendendo melhores práticas. E hoje, a gente, até conversando com o Agostinho antes aqui, o engajamento no Instagram eu tô conseguindo dedicar mais e fazer coisas melhores. Então quem quiser seguir lá também é @GustavoRLMoraes. Vai seguir aí, já vem nas marcações, consegue ver esse tipo de conteúdo também,
consegue, principalmente no foco de ferramentas, que é o que eu gosto muito de compartilhar. Sim, preparação e gestão de tudo isso, né? A gente tem um quadro aqui no canal também, que é o Direcionamento Tech, especificamente sobre isso. O último conteúdo que a gente soltou lá, o Gustavo deu uma contribuição excelente, que foi como você usar o Teams. A gente explicou, né, os benefícios de você usar uma ferramenta como o Teams para gestão dos seus projetos de software. É fundamental também ferramentas, porque senão você vai ficar só no Technique, só sabendo os processos, etc. Mas você aplica as técnicas de gestão com ferramentas. Seron, para quem não te conhece ainda aqui no canal, se apresenta aí e mostra aí, cara, como que você pode contribuir com o pessoal, fala um pouco do seu background ou de forma geral como que você gostaria de ser apresentado. Pessoal, Seron, eu vou apresentar aqui como eu... Tem Serônidas, ele é o Serônidas, um dos espartanos. Eu vou apresentar o Seron aqui pela minha perspectiva, e mais, é claro, a gente vai dar oportunidade para o Seron se apresentar, mas ele é um colega, né, de trabalho, amigo também, porque tem uma diferença, né? O cara começa como colega, você vai trabalhando com o cara, vendo como que ele é e vai tal. comendo churrasco na casa dele. Aí quando você é convidado para um churrasco de excelência na casa do cara e tudo mais, né? Aí você já começa a fortalecer os laços de amizade. Mas ele tem uma vasta experiência em projetos. A gente já fez diagnósticos de projetos, já fez implantação de escritórios de projeto em empresas até de capital aberto. Já gerenciamos juntos operações de escritórios de projetos que eram responsáveis por controlar portfólios de projetos de TI, tanto projetos de TI que implantavam software, quanto que gerenciavam infraestrutura, né, hardware, para gerar o resultado operacional. Então a gente tem uma vasta trajetória aí nessa área de transformar as empresas com software, com hardware e, né, implantando aí a transformação digital. Mas, Seron, para quem não te conhece ainda, como que você se apresenta aí pro pessoal? Valeu aí. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, primeira vez, né? Essas duas lendas aí da gestão de projetos de software. Bom, meu nome é Rafael Seron, como o Augustinho falou aí, Gustavo também. Sou especialista em gestão de projetos pela FGV. Né? Trabalho aí com o Augustinho e com o Gustavo há uma longa data, mas também minha jornada, né, profissional começou aí há uns 10, 12 anos atrás. Nem sempre estive na área de gestão, mas até como o Mário fala, a gente sabe muito bem, né, a gestão está em todo lugar. E eu comecei a minha carreira desenvolvendo produtos mecânicos, né? Sou engenheiro mecânico por formação. E aí fiquei aí uns 5 anos mais ou menos trabalhando com desenvolvimento de produto, até chegar na parte de liderança de equipes, né? E mais gerenciar os projetos que as empresas desenvolviam. E aí fui fazer uma pós-graduação em gestão de projetos, algumas certificações também. Participei de alguns projetos com o Augustinho, implementação, que ele comentou já, na implementação de escritórios de PMO. A gente passou por vários cenários, desde cenários com projetos mais ágeis, né? De áreas de TI das empresas de capital aberto, enfim, empresas menores também. E também projetos um pouco mais preditivos, né? De escopo mais conhecido aí, de certa forma. Empresas multidisciplinares também, diversos cenários. Diagnóstico. Atualmente eu tenho trabalhado bastante com diagnóstico e mapeamento de processo das organizações, ajudando a entender melhor as dificuldades que diversas empresas têm enfrentado e trazendo aí luz para eles também, sempre aprendendo, né? Mas também contribuindo bastante com essas empresas aí. E tem ajudado a Aitec também, a Modern PMO, a trabalhar, a gerenciar os projetos de software internamente. E basicamente este sou eu. Tem um ponto a mais, não, tem um ponto tem um ponto que faltou do Seron, que ele já vem da área de TI. Então, o Seron, ele já participou de vários projetos de TI, de infraestrutura, inclusive, estando dentro de clientes, e ele viu também esse feeling de como era o TI, de como aplicar, ele já foi a ponta da lança, de saber ali qual é a dor que aquele usuário lá na frente passa, e isso dá para ele uma dose a mais de empatia com essas pessoas que são a ponta da lança. Então, muitas vezes se a gente só faz uma carreira de gestão, e tem pessoas que vão fazer só isso, a pessoa vai ter que trabalhar muito para entender qual a dor do usuário final. Então, uma pessoa, nas nossas perguntas, né? Eu sou um gerente de projeto e quero virar um gerente de projeto de software. Eu sou uma pessoa que faço requisitos e agora quero fazer requisitos de software. Uma das coisas que ela vai ter que aprender, a gente já falou sobre isso, qual a dificuldade do projeto de software? Se adaptar, porque gerenciar um projeto de construção civil é diferente de gerenciar um projeto de software. Sim.
Por isso que geralmente os líderes técnicos, os POs e os gerentes de projeto de software, eles nascem da própria TI. Porque são devs ali que buscam essa capacidade e eles já sabem como é. Já sabem quais são as principais dores, já sabem ali como é diferente. Teve até a gente faz hoje de piada interna, né? Mas uma pessoa que trabalhou com a gente um dia chegou e falou assim, ó, para um dos gerentes. Não sei se você sabe, mas construir software é diferente de construir uma casa. Eu não consigo colocar um bloco aqui agora e parar para fazer outra coisa e depois voltar e colocar outro bloco. Eu lembro de você falando isso, né, cara? Que é uma característica de construção do produto muito diferente, né? Você acha que o cara fez metade ali do que estava previsto para uma determinada parte do software. Aí, para ele voltar e construir outra metade, existe todo um preparo, um contexto de capacidade do cérebro do cara voltar para o raciocínio lógico e começar a transformar aqueles requisitos que estão abstraídos, né, para uma funcionalidade ali do software. E essa é uma característica do Seron. Que é diferente de uma parede, né? Eu lembro de você falando isso, né? O cara constrói metade da parede, para ele voltar, é só ele voltar começar a construir o resto da parede que ele estava planejado. Agora o software não é bem assim. Né? E o Seron, ele consegue trazer isso para a equipe, consegue passar essa sensação, passar esse sentimento e ter essa empatia. Então vocês vão ver isso durante esse podcast e as participações do Seron. Sempre lembrar disso, vocês vão ver esse viés ali aplicado no que ele falar, que ele sabe, ele tem esse conhecimento de causa das pessoas que estão na ponta e em projetos que são gerenciados. Então, com certeza, já deve ter sofrido pra caramba de mau gerenciamento, e aí ele teve, em várias histórias que ele faz, tem história que ele vai e tem que viajar quilômetros para poder entregar um mouse para alguém, porque era assim que era o procedimento. Então, gasta R$600 para ir num lugar para entregar um mouse de R$15 para a pessoa. Cara, são as adversidades da vida aí de gestão de projetos, né? Sobre entender essa ponta da lança, né? Eu acho que é fundamental para todo líder, gestor de projetos de software, seja qual tipo de projeto for. Mas não é um limitante, né? Eu acho que quem não passou pela ponta lá da operação, claramente vai ter um pouco mais de dificuldade com relação à empatia. Vai ter que fazer algum workaround aí, vai ter que, enfim, tá mais no dia a dia ali. Mas acho que é importante falar também que não é limitante. Você está começando a gestão de projetos, como muitos gestores aí não tiveram a oportunidade de estar ali no... eu sou da mecânica, né? O pessoal falava do chão de fábrica, mas ali codando, por exemplo, ou desenvolvendo um sistema. Não é limitante, mas com certeza vai ter que se desempenhar aí para conseguir. É muito importante o gestor de projetos. Sim. Se eles conhecerem a ponta para ajudar a equipe também. E a transformação com o software, ela tá acontecendo em todas as áreas, né? Então, se você tá pensando no chão de fábrica, as máquinas ali, elas têm telemetria, né? Essa telemetria, ela precisa ser usada para gerar uma capacidade operacional de melhoria de resultado. Porque se você só medir o que tá vindo da máquina ali também e não conseguir usar aqueles dados para fazer a empresa entregar as metas dela, do que tá adiantando, né? Exatamente. Você implantou todo um arcabouço ali, toda uma estrutura para medir a máquina. E aí, né? Você tem muita informação, mas como o próprio Falcone fala no livro Verdadeiro Poder, né? As pessoas falam que informação é poder. Mas na verdade não é bem assim. O que é o poder, segundo o Falcone, não é, segundo a minha opinião, é a capacidade de usar a informação para entregar as metas. É isso. Então você precisa de conhecimento gerencial, você precisa de pessoas capazes de rodar o ciclo PDCA e depois o SDCA para manter a estabilidade dos indicadores-chave que foram obtidos com projetos de software e hardware, e infra, telemetria, um monte de coisa. Mas naquele contexto que a gente trabalhou anteriormente, existia muito essa dor, né? Os caras, vai lá e mede o que der da máquina. Ok, mas o que você quer que a máquina passe a fazer que ela não está fazendo agora? E isso é um conhecimento gerencial. Eu quero medir o consumo de diesel, eu quero melhorar o tempo de máquina parada, entendeu? A partir disso, aí você faz uma árvore de requisitos reversa, né? E não mede, depois eu vejo o que eu faço com isso, né? Porque a chance de você destruir valor é muito grande quando você vai só dessa forma, né? E eu vejo muita empresa muito focada, hoje a gente vive na era de dados e tudo mais, coletando informações, e bastante dos nossos clientes hoje tem essa dificuldade. Eu tenho vários KPIs aqui, você vê, tem a torre de controle que é famosa hoje em dia, né? Se você entra, tem 1 milhão de indicadores, 1 milhão de telas lá,
E aí quando aí você vai tentar entender o processo da pessoa, por que as pessoas estão medindo aquilo ali, ela na verdade não sabe. Ela achou bonito, tem 45 indicadores, desses 45 indicadores, 38 muita informação e zero poder, né? Exatamente. A dor do nosso século, né? Tem muito dado, é o século que tem mais conhecimento e o século que menos consegue aplicar todo esse conhecimento que tem. Total. Pessoal, eu esqueci de citar no começo, mas esse conteúdo, além de ser como que eu posso dizer, um conteúdo que é oferecido pela Whitech, que é a nossa parceira aqui, que está fornecendo espaço, também ele é um oferecimento do Software Master Method, que é o nosso produto para ensinar você a se transformar um profissional de alto valor com projetos de software. Porque o que mais existe hoje é empresas fazendo software e destruindo valor, perdendo dinheiro e também perdendo a saúde mental, porque a gestão ágil mal aplicada, ela gera muita destruição, né? Então, é um oferecimento também porque nós aqui estamos trazendo conteúdo para elevar a sua consciência e talvez te preparar para ir para o próximo nível, entrando aí na próxima turma, que nós ainda não temos uma data prevista, mas quando abrirmos, avisaremos vocês. Chega esse ponto importante que a gente não está falando só sobre empresa, a gente não está falando só sobre o valor que nós vamos entregar para a empresa. Então tem software sim, e é importante, o trabalho dignifica o homem, né? Quando eu entrego um negócio legal e eu vejo o resultado disso, nós vemos, nossa, que legal o que nós fizemos, nós vimos que isso é bom, mas nós estamos querendo que você tenha uma maior qualidade de vida, que você tenha ali menos preocupações, que você tenha uma saúde financeira, uma saúde emocional, uma saúde espiritual, uma saúde porque a gente nós entendemos que é um compilado de coisas. O seu resultado no trabalho, ele vai impactar, mesmo que você consiga separar muito bem, mas ele vai impactar na sua vida pessoal e a sua vida pessoal vai impactar no seu trabalho. Total. Então, não tem como separar. Não adianta a gente tentar negar essas coisas e não adianta também você se matar, e a gente tem falado bastante disso, que eu me matei, trabalhei pra caramba e agora eu perdi minha esposa, minha filha cresceu sem mim, todo desmotivado, eu moro sozinho, tomo antidepressivo e um monte de coisa assim. Que tipo de ensinamento? Quem vai querer seguir a minha carreira? Quem vai querer falar, cara, eu vou fazer igualzinho o Gustavo fez, eu vou... Pra quê? Pra eu tomar antidepressivo, perder minha família e ficar sozinho ali, sem amigos, sem ninguém? Ninguém vai querer seguir isso. A gente tava falando antes sobre a característica que precisa se materializar para que um projeto de software aconteça. Característica da capacidade de construção. O dev, ele tem uma capacidade de construção diferente de um cara que vai levantar uma parede, como a gente estava comentando. E esse aspecto do quanto esse dev tá com a saúde emocional dele em dia, digamos assim, bem estruturada, é fundamental. Né? Então o cara trabalha loucamente, o líder dele, entre aspas, está sugando demais, ele não vai ter condições de render. Né? Até mesmo a estimativa que ele contribuiu para criar anteriormente, que fez um escopo ser dimensionado como possível de ser entregue em determinado tempo, com determinado nível de qualidade, ela pode ser comprometida se o moral da equipe tiver baixo, né? Então, e é um estereótipo, né? A gente tem que tomar cuidado totalmente, porque até o estereótipo de dev é esse cara, né? Esse cara trancado no quarto, escuro, codando o tempo inteiro, sem vida social. E isso na prática, embora seja um estereótipo, na prática não é uma coisa que deve ser buscada, a tendência é que isso não seja sustentável, né? Isso não é muito sustentável no longo prazo. O que você acha, Gustavo? Você que vem desse contexto de dev, assim, você era esse cara, né, mano, que curtia codar no escuro, à noite, com neon, e não gostava de pessoas, né? Não, ainda tem uma coisa, e aí, quando a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre qualidade, a função de qualquer gestor é garantir que a equipe tenha mais qualidade e entregue mais qualidade. Sim. Então, se eu trabalho o dia inteiro e eu tenho interrupções o dia inteiro, e puxando o que o Agostinho falou, o fluxo de um desenvolvimento ele é diferente, se eu consigo me concentrar mais à noite, talvez seja uma das características do gestor arrumar, viabilizar de alguma maneira que essa pessoa trabalhe à noite com qualidade. Todo mundo foi para casa, né? Agora eu estou trabalhando remoto. Se eu tenho da minha casa durante o dia mãe, cachorro, sogra, 2 filhos trancados dentro de casa e é uma gritaria, uma bagunça e eu não consigo me concentrar durante o dia, eu só consigo me concentrar durante a noite, é a função de um gestor talvez pensar nisso, pensar na qualidade disso, ter empatia sobre isso. Sim. Se ele está vendo que a pessoa está desconexa da equipe,
É a função do gestor providenciar alguma maneira de conectar isso com a equipe, seja com reuniões de engajamento, seja com uma visita, seja com sair, deslocar e para ir presencial. Essas funções elas são importantes. Por quê? Porque tudo no fim que a gente tem que olhar, cada pessoa vai ter o seu propósito. Então, para mim, é isso, cada pessoa vai ter seu propósito e o que gera mais valor para essa pessoa. Ela vai fazer, e o Agostinho já falou isso várias vezes, né? Que o ser humano ele só aprende o que ele quer. O adulto, sim. O adulto ele só aprende o que ele quer. Então, se o Agostinho ele está disposto a se sacrificar por uma equipe e por uma empresa, mesmo que ele goste muito de ficar em casa, se a gente montar e falar assim, vamos sair, vamos fazer uma coisa junto. O Agostinho fala, pô, eu não gosto muito de sair, de fazer, etc. Mas por causa da equipe, por causa de estudo das pessoas que estão aí dentro, eu vou. Porque eu acho que vai ser benéfico para mim. Sim. E aí isso vai criando. Então, o estereótipo, ele existe porque naturalmente... Você se enquadrava nesse estereótipo no passado, assim, você verifica isso? Em partes dele sim, é porque misturou muito o estereótipo da pessoa que hoje em dia já tem muito a pessoa que tá mexendo em computador, é um nerd, é um geek. Uhum. E nesse sentido eu não me enquadrava como um geek da vida que virou hoje, né? Uhum. Mas como eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, então que era o CDF do passado, eu gostava muito de estudar e queria passar a maior parte do meu tempo estudando. Uhum. E quando você está estudando, majoritariamente você tá sozinho, concentrado. Porque esse em inclusive, silêncio. porque esse inclusive é o que é criado. Sim. Então, quando você está estudando, a gente aprende que a única maneira de a gente aprender é uma pessoa falando e a gente quieto, ouvindo e lendo. Absorvendo, né? Absorvendo. E essa não é a única maneira de aprender. E isso é o grande erro. Uhum. Aprender, às vezes, é você estar junto num pair programming, que aí começou a virar mais prática. Eu e o Agostinho estar programando junto, fazendo talvez ele o dele, eu o meu, ou nós dois olhando o meu código pra gente ter ideia juntos de como fazer. Olha a colaboração gerando mais valor ali. Mas aí para isso eu preciso falar com alguma pessoa. Uhum. E isso assim, ajuda bastante a gente a contextualizar sobre o que vai ser tratado, né? Que é a relação entre escopo e qualidade. Porque antes da gente entrar exatamente no contexto, né, do que é isso, né? O que é plano de escopo, o que é qualidade, etc. A gente lista aqui os temas, né? Então, assim, esse conteúdo, relação entre escopo e qualidade, ele é sobre o que especificamente? Então, quando a gente vai falar sobre os temas, nós separamos aqui os temas da gestão de projetos segundo o Prince 2. E eu fui ticando assim, não, tem relação com isso. Cara, tem relação com tudo. Né? Porque o escopo e a qualidade, qual que é a relação dele com o business case? É aquilo que a gente estava falando. Você sabe onde você quer chegar? Né? Você sabe quais indicadores você quer mudar na operação para daí sim começar a criar o seu escopo e critérios de qualidade? Porque os indicadores que você quer mudar na operação, o resultado operacional e financeiro é definido no business case. Tem relação com a organização total, porque a organização é justamente o contexto de pessoas da empresa que vai fazer aquele projeto e o contexto de pessoas do projeto que está inserido dentro da empresa. Então, como a organização vai se estruturar para que aquela transformação seja feita? Se as pessoas não estão saudáveis, se as pessoas não têm uma capacidade de absorver, de aprender, de serem tratadas de uma forma que elas consigam ter saúde emocional, qual que é a capacidade desse cara estimar com um nível de precisão adequado quando ele consegue finalizar aquele escopo? Se o nível de qualidade faz sentido ou se é arriscado demais tecnicamente fazer aquilo, né? Então, dependendo de como a organização está construída, da saúde daquele ambiente organizacional, o escopo e a qualidade podem ser afetados. Né? A qualidade em si, que é um tema, isso está relacionado diretamente, riscos, isso assim, tá ligado diretamente, né? Então, a sua capacidade de validar o escopo está muito relacionado à sua capacidade de aferir qualidade. Então, a gente inclusive recomenda isso, que você só vai lá e valide uma grande parte do escopo depois que várias subpartes tiveram a qualidade aferida, que é justamente essa relação. Planejamento, quando você planeja escopo e qualidade. Mudança, porque é justamente aí que nasce a mudança, né? Então, se você não tem uma referência de escopo,
como que você vai considerar que foi a mudança? Eu entendo que está no escopo, né? A gente sempre gosta de lembrar esse episódio. É, né? cara, esse negócio de lembrar episódios é um negócio. Esse negócio de lembrar É legal, né, episódios cara? é muito tipo, bom. Porque... é tipo o Marta do Batman, né? Todo mundo fica falando, cara, o Marta, como assim? Mas sempre a gente lembra isso porque foi um episódio assim, que eu e o Gustavo estávamos na reunião, né? O cara falou, entendo que isso está no escopo. E sempre é uma coisa, mesmo estando remoto, assim, ó, na hora que a pessoa falou isso, eu olho pra baixo na câmera pro Agostinho, o Agostinho tá olhando pra mim aqui pra baixo na câmera. Não dá pra olhar mais um pro outro. Não ali, dá pra olhar assim, né? Tipo, como se o cara tivesse ali, o cara falou, mas assim, eu entendo que isso está no escopo. A gente teria se olhado assim, mas como tá no remoto, aí eu olho pra câmera, ele olha pra câmera, aí eu mando uma mensagem ali. E aí, cara? E aí ele manda uma mensagem, e aí? Aí é aquilo, se você não tem uma referência de escopo, como que você vai confrontar o cliente na hora ali, ó? Não está e você inclusive assinou. Então é fundamental ter isso. Porque a mudança ela nasce a partir de algo que já foi definido. Né? Não tem como você falar, eu quero mudar algo que está sempre mudando. Não, na verdade você não está construindo nada. Você está só sempre colocando energia para que sejam feitas coisas diferentes sem uma estrutura prévia. Né? E a mensuração do progresso, porque você só vai fazer com que a equipe perceba progresso e até mesmo o cliente perceba progresso se você vai fechando coisas que entregaram um critério de qualidade. Então, realmente, essa conexão de escopo e qualidade, ela cruza todos os temas da gestão de projetos. Só fechando outro ponto, eu queria passar depois um gancho pro Rafa Seron, porque pro Seron, eu falo Rafa Seron, mas geralmente chama ele de Seron, ou porque tem outro Rafa também que a gente chama de Costa, e aí a gente... Rafa Beck. Rafa Beck. Rafa Beck. Então... Mas falar Serônidas é mais gostoso, com certeza. Você perguntou do escopo do estereótipo. Sim, eu me enquadrava nesse estereótipo, não no nerd geek ali que tinha. Então tem essa figura aí de nerd geek, que é o que você majoritariamente vai ver eu vou num evento, vai no Microsoft Build, que aconteceu agora, semana. Majoritariamente você vai ver esse tipo de pessoa ali. Geralmente é o cara com camiseta, com o computador cheio de logo. E é legal a gente ter uma identidade legal, tudo isso ter. Eu me enquadrava nisso sim. E por isso que quando a gente, dentro da Modern e agora junto na Witec, uma das coisas que eu mais gasto tempo hoje é orientando o pessoal de como a gente cria métodos para comunicação, para que a gente tenha comunicação assíncrona quando precisar, comunicação síncrona quando precisar, e que toda a comunicação não esteja baseada somente no escopo de trabalho, ou eu deixar que o Agostinho fique um mês trabalhando sozinho e depois pega o resultado dele. Nós criamos várias coisas dessa e o Seron... São rituais de gestão, né? E esse é um gancho que... E é um ritual de gestão não só preocupado com a qualidade... Do escopo do produto, né? do produto, Sim, ou alguma total. coisa assim. Mas a gente preocupado com a qualidade de vida das pessoas. Então a gente pega cenários onde tem pessoas que já estão numa comunicação assíncrona, mas ele abre o Teams, o WhatsApp dele, tem 450 mensagens. Ele não consegue dar vazão naquilo. Como ele consegue priorizar tudo aquilo? Como ele consegue saber o que é importante? Eu abro o meu backlog de atividades, eu tenho 1000 atividades. Qual é a mais importante? Eu trabalho com chamado, eu abro minha fila de chamado, eu tenho 294 chamados. Qual é o chamado? O louco fez um tudum aqui, cara. Netflix. Mas mandou o Netflix aqui, cara. Tudum. Eu tenho 294 chamados. Qual é o chamado mais importante? Nenhum. Se você não tiver uma regra de priorização nenhuma. A gente vai falar sobre isso, inclusive. E nessas horas é que a gente vai indicando esses outros rituais. Vamos fazer daily, vamos priorizar, vamos fazer reunião de planejamento. Total. Essas horas a gente vai fazendo isso daí. Eu queria passar isso pro Seron, porque o Seron hoje, ele tem que cuidar não só... uma das funções dele não é só cuidar da entrega, do valor que tem ali, então fazer essa ponte para que o cliente esteja satisfeito, mas ver e verificar sempre o valor da equipe. Porque ele pode ver que essa situação que nós estamos tomando está fazendo com que o Gustavo, que o Agostinho ou uma pessoa não entregue o total potencial que ela pode gerar. E aí queria passar isso para você, pra gente pensar nessa organização, de como é importante ter a figura de alguém que está intencionalmente pensando nisso. Sim. Eu acho que essa é uma das principais responsabilidades de algum líder de equipe, né? Entender o cenário atual, né? Não da empresa, não de como aquele indivíduo está ali como profissional, mas também é importante, mas é pessoal também. Né? Então, às vezes a gente tem a equipe, às vezes as pessoas tendem a pensar, né? Eu tenho tanta reunião, parece que o pessoal está querendo me controlar, né? Às vezes pode acontecer. Às vezes o objetivo da reunião, às vezes é esse. Sim. Né? Não é saudável. Né? Mas você ter um conversar ali, que nem o Gustavo comentou, às vezes o dev abre ali
Ele tem 450 mensagens, o backlog dele tá fervendo, né? Tá tudo vermelho lá. E aí chega o líder e fala, e aí, cara, como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Como Isso estamos? Aqui, como estamos? Como estamos é melhor. Como estamos? Como Porque estamos? é como você e eu estamos. Né? Aí o líder... Isso aí, ó, é o do 30K lá, que eles puxam assim, você tá cansado de saber, ó, tem plano de ação? Tem plano de ação, então como estamos? E aí terceirizar tudo isso, a pessoa não faz parte de nada, não sabe nada, não consegue entender a equipe e agregar o valor da equipe. Ela só tá usando a equipe para entregar o valor por ela. Exato. É porque eu gosto sempre de citar a definição de liderança do Falcone, né? Que é você tem que entregar as metas. Ok, esse é o primeiro passo. Você tem que ter uma meta sem entrega, um backlog de 3.000 atividades. Mas precisa ser como? Com a equipe. Não adianta você entregar a meta sozinho. Né? Nem vai conseguir, Não né? vai conseguir? Na verdade, você até pode conseguir ser um cara lá high performer, que trabalha 30 horas por dia, etc. E entrega a meta sozinho, mas daí você não é o líder. Aí você é um cara que tem muita performance para gerar resultado sozinho. E é a diferente função. de ser um líder. Essa é a função do líder. Né? Além de entender a equipe, mas é desenvolver a equipe também. E aí o que acontece? A terceira parte da definição de liderança é da maneira correta. Você não pode massacrar as pessoas. Não é performance a qualquer custo ou entrega a qualquer custo. Exato. Então você tem que fazer a entrega com a equipe da forma correta. Não pode quebrar leis, não pode quebrar os valores da empresa, não pode criar um contexto que as pessoas percam a saúde, né? Então, E essa questão importante. de reuniões e plano de comunicação do projeto no geral também está diretamente ligado à qualidade. Né? Total, Às vezes, a gente vê muitas empresas, às vezes, estava recentemente em uma aí. a gente vai falar inclusive sobre isso, né? O cliente a vai qualidade, a qualidade não é só do produto. Né? Exato. Sim. Aí passa superficialmente o requisito e aí o cliente só vai ter, cliente ou a equipe às vezes vai se comunicar somente lá. Ó, falta 2 semanas para entregar aqui e vamos começar a fazer reunião todo dia agora e já é. Aí já é tarde demais, né? Já é tarde demais. Das vezes Qual já que é a regra? demais, né? Essa é a terceira regra da selva. Nunca é tarde demais, até ser tarde demais. Até ser tarde demais. Essa regra é disruptiva, cara. Mas é importante esse assunto, né? De se importar com a equipe e ter as reuniões ali e criar um relacionamento com o time inteiro. O né? cara não pode te ver só como o cara do chicote, né? Você tá junto, né? Se precisar de alguma coisa, é pra isso que a gente tá aí. Exato. É como eu posso Se ajudar importar. você, né? É por aí, não é não? É um desafio. E às vezes é difícil, né? Porque às vezes a rotina acaba caindo pesado em cima da gente, né? E é paradoxal num sentido, porque você tá formando a sua equipe para ela rodar sozinha. Então você tem que conseguir fazer, inclusive para você crescer na sua carreira, você tem que conseguir fazer com que outras pessoas façam o seu trabalho até melhor do que você. E esse é um dos objetivos. Um líder, ele não tá buscando ser o melhor do grupo inteiro. Isso pode acontecer em determinados cenários e pontos? Pode, mas ele não está buscando. Ele está buscando conectar pessoas que são muito boas e que almejam ou que já são melhores do que ele. E ele tem que fazer isso rodar sozinho. Só que o papel do líder não pode ser também desconexo. Então a equipe ela tem que enxergar que quando o líder está presente agindo junto, e não é agindo junto necessariamente no operacional, etc. Mas quando tem a função do líder, é como se fosse uma engrenagem que acelerasse o processo. Então, sem o líder nós rodamos, mas com o líder nós rodamos melhor. Com o líder nós rodamos com mais força. Com o líder nós entregamos mais. Porque senão a sua visão também, se você cria necessariamente seu time para ele rodar 100% sem você, e você não entende o seu papel nisso tudo, você se torna uma engrenagem que não encaixa mais na sua equipe. E isso é destruidor para você mesmo. Porque é como... E para a equipe também, porque essa engrenagem ela deveria fazer ela se melhorar cada vez mais. Sim, que a função do líder é essa. Se a sua função é aumentar as performances do time, sempre vai haver ponto. Pode ser ter um momento que eu tenho que são atitudes diferentes, que vai crescer de pouquinho em pouquinho. Pô, minha equipe já é alta performance e eu não consigo mais fazer com que ela escale. Às vezes você vai montar uma outra equipe, às vezes você vai começar com uma equipe a mais que vai adicionar valor uma na outra, dividir em squads, N coisas que a gente vai fazer. Quem vai ter essa percepção precisa ser o líder. Quem vai olhar isso tudo e falar assim, como que eu vou conectar duas pessoas muito boas, com a capacidade delas diferentes de entregar? Essa visão é o líder. Inclusive, o cara esqueci o nome dele, do dono do Alibaba lá, que é dono do... Jack Ma, não é? Acho que é Jack Ma. O Jack Ma, ele fala que... Tem outro Ma aí. Mas esse aí é o lado do latifúndio de São José. Então, o Jack Ma ali, ele
ele fala que ele não é muito bom em várias coisas, mas ele é muito bom em conectar pessoas muito boas. Porque se você for pensar, uma coisa é o conhecimento para desenvolver software, que é o que você já tem. Outra coisa é o conhecimento para que as pessoas desenvolvam software cada vez melhor. Né? Então, você ajudar as pessoas a fazerem algo que você é bom é um conhecimento diferente. Sim. Né? Então, você ser bom em alguma coisa não significa que você é bom em fazer as pessoas serem boas naquilo também. Né? Então, por isso que é tão desafiador isso. Né? E o líder, ele sempre vai ter, né? Eu conversei com um gerente esses dias, de equipe, e ele falou assim, nossa, eu tô me sentindo tão inútil, porque a minha equipe tá performando bem e parece que ninguém precisa de mim. Aí ele não tá... não tá olhando a equipe, né? Como que você lidou com essa situação aí? Eu tentei entender o ambiente dele, né? O choro e ranger de dentro. Dedada no olho e gritaria. Dedada no olho e gritaria. Mas é entender o que ele entendia que era o papel dele. Né? Porque às vezes a gente foca muito, eu tenho que performar minha equipe, eu tenho que fazer minha equipe se desenvolver e tá focado muito no operacional às vezes. Né? E realmente, às vezes, você realmente conseguiu criar uma equipe que seja autogerenciável ou que ela seja de alta performance, mas o ambiente está caótico. É cada um por si e Deus por todos, por exemplo. E o gerente também, o gerente da equipe, o líder da equipe, ele tem que estar atento a essa situação também. Como é que o pessoal está se comportando um com o outro, como é que eles estão resolvendo conflitos, que conflitos sempre tem, como é que... Enfim, é um contexto geral. Ou, de repente, será que eu posso... será que existe alguma coisa a mais que um integrante da equipe consegue fazer uma coisa melhor para agregar valor para a empresa? Sim. De repente, eu estou vendo que a empresa ou a situação, a gente precisa de uma outra equipe, que nem o Gustavo comentou, e eu preciso formar uma equipe nova para suportar essa e para as duas crescerem e gerar mais valor para a companhia? Pode ser. Às vezes o próprio nível de qualidade requerido pelo cliente para uma determinada coisa exige você olhar para dentro da sua equipe e falar, olha, hoje eu não tenho capacidade para entregar isso. Ou hoje eu até tenho capacidade, mas eu precisaria, como que eu posso dizer, comprometer alguma outra coisa. Por quê? Porque pessoas qualificadas para entregar esse nível de qualidade é mais raro. Né? Então é fundamental mesmo você, como gestor, estar sempre desenvolvendo a sua equipe. E outra, se você não precisa mais estar no operacional com a sua equipe, ajudando ela a entregar o trabalho, significa que agora você tem mais capacidade de colocar a sua energia em trazer conhecimento para você, que depois vai ser transferido para aqui para que ela melhore. Né? Porque é justamente isso que precisa ser feito. Né? Você construir esse copo aqui em 1 minuto, ou desenvolver um determinado software em 1 semana, como chegam vários casos aí pra gente. Não, comercial vendeu falando que até sexta tá entregue, né? Mas, enfim, a gente vê que não é bem assim. Então, você ter capacidade de entregar algo em 1 semana não significa que esse nível de capacidade de entrega do escopo, com esse nível de qualidade, vai ser sempre competitivo. Né? E para você garantir sempre competitividade do que você está entregando de software, você precisa ter líderes capazes de adquirir conhecimento para eles e depois transferir esse conhecimento para que ele vire competitividade na entrega da equipe. Né? E no mercado de software nunca vai... Pode ser que haja uma estagnação? Até pode. Pode ser que em determinado momento a sua equipe está na performance máxima e de fato ela não consegue entregar mais nada. Pode haver isso daí. Acho que vai haver cenários disso. A gente tem que entender que esse cenário ele é factível. No cenário de software, geralmente as coisas mudam muito. Então tem menos tendência disso acontecer, por mais que possa acontecer de chegar, a minha equipe, o que cabe na minha empresa hoje é 2 devs, um tester, uma pessoa de design e só, e um gerente de projeto. É isso que cabe na minha equipe, e com isso eu faço a minha empresa rodar 100%. Pode ser que seja um momento disso? Sim. E aí vai ser a visão do líder de, então eu tenho que criar um novo produto, então eu tenho que criar uma nova frente, então eu tenho que buscar um cliente diferente, então eu tenho que buscar uma sinergia com outra empresa, porque pode ser que tenha um momento de estagnação. De fato, eu tenho minha equipe é bem consolidada, todo mundo está feliz, todo mundo trabalha bem, todo mundo ganha um bom salário, todo mundo está satisfeito ali, tem uma boa interação. Como se eu quero crescer, o que eu vou fazer? Eu vou ter que achar alternativas diferentes, porque aquele mercado pode estar saturado. Não adianta aquele nicho, aquele produto, alguma coisa pode estar. De novo, como é tecnologia, é mais difícil disso acontecer, mas pode estar saturado. Você tem sempre uma necessidade de aquilo. Olhar para o seu escopo de uma forma sobre como ele transforma a empresa e não sobre como ele atende uma necessidade relatada pelo cliente. E aí a gente entra exatamente no primeiro tópico ali do contexto, que é o que é um plano de escopo.
certo? Então, o plano de escopo, ele é diferente do escopo. São coisas diferentes. Você poderia falar aí pra gente, Serão, você que já, assim como eu também e o Gustavo, sabemos o que é um plano de escopo, mas como você é novo do canal aqui, eu vou colocar você na fogueira primeiro. Fala aí pra gente o que é um plano de escopo, Serão, pela sua ótica. É como você vai construir o escopo. Né? Quem que são as pessoas que vão fazer parte da construção do escopo. Inclusive, a gente passou por um problema há um tempo atrás aí, onde o cliente, isso é comum acontecer no mecânico, né? Chega com um diagnóstico, meu carro está com problema no amortecedor. E condiciona o desenvolvedor, no caso, o mecânico ali, a atacar o único problema, que é o amortecedor. E aí a pessoa às vezes acaba ficando condicionada e não olha o problema como um todo. Né? Então ele já passou o escopo ali. A realidade é que o cliente, muitas vezes, ele não conhece o escopo. Né? Ele vai fazer parte do desenvolvimento do escopo, certamente, é fundamental que ele participe. Mas ele não é a pessoa que tem a única autoridade e o único conhecimento para construir escopo sozinho. Sim. O escopo ele é construído de maneira colaborativa. Né? E aconteceu isso. O cliente, eu quero que você faça isso, isso e isso. Dessa forma, usando aquele projeto de Power BI? Usando isso. E não tem conversa. São aqueles casos emblemáticos. Da mesma forma que eu e o Gustavo temos o caso do eu entendo que isso está no escopo, eu e o Serão passamos pelo caso do projeto que o cara falou que queria que fosse feito no M, né, e não no DAX. E poxa... Né, eu quero que você mostre Power Query para mim, isso ok. Senão não vai ter... E aí esse ponto que o Serão falou, são esses requisitos, essas delimitações do que a gente vai construir progressivamente o escopo. Então nós entendemos que dentro de projetos de software é melhor que você construa o escopo progressivamente. É melhor. Colaborativamente. Não quer dizer que é a única coisa que vai fazer, não quer dizer que não funciona de outra maneira, mas que historicamente e que em projetos que nós vemos e de acordo com várias implementações e com várias metodologias, e Prince é melhor do que o escopo ele seja construído progressivamente. Mas existem riscos derivados disso, que é, por exemplo, o risco da discordância de como ele vai ser construído, né, que foi o caso. E aí esse é o plano. Então o plano é isso estar alinhado com o cliente, isso estar alinhado com a equipe de nós vamos construir o escopo progressivamente, o escopo ele tem esses requisitos, existem essas delimitações. Sim. Corremos esses riscos. A gente corre o risco de progressivamente construir um escopo e chegar lá no final e não ser nada do que você quer? Sim. Da mesma maneira que se construi o escopo sem ser progressivamente, de maneira momentânea ali, imediata, também tem riscos derivados que podem... Que você pode chegar no final e não entregar valor nenhum. Exatamente. Eu pensei que... É que é projeto de software, né? A gente sempre usa analogias, mas é muito difícil também falar muita analogia. Mas eu pensei que eu precisava de um carro. E lá na frente eu descobri que eu comprei o carro, na verdade eu precisava de uma bicicleta. Pode acontecer isso? A gente até estava conversando sobre arquitetura, por exemplo, no caminho aqui. Até mesmo no contexto de construção de casa, por exemplo. Toda semana. O cara que faz 6 e 7 toda semana. Mas pensa, às vezes o cliente tem um ideal de casa, mas na medida que ele vai visitando outras casas, assistindo documentários sobre construção, vendo tendências, visitando feiras, sei lá. Eu queria um banheiro A e agora eu quero um banheiro B, por exemplo. Eu queria um banheiro X, um suíte X, agora eu não quero nenhuma suíte, por exemplo. Por isso que a ignorância é uma benção. Eu nem vejo muito, essas coisas de Netflix, etc, porque eu sei que não vai... Eu queria uma parede cinza, agora eu quero uma parede azul céu de inverno, que é cinza também. Mas... Mas aí é um critério de qualidade mais específico, né? Mas entende que isso é legal, no plano do escopo do projeto, é legal você comunicar essas coisas e definir. Vai existir, de acordo, padrões que você se sente melhor, que o cliente se sente melhor, coisas que você viu que na sua empresa ou no seu cenário funcionam melhores. Sim. E você definir esse... então, não é o escopo, de novo. O plano de escopo é como nós vamos construir, qual é o processo que nós vamos usar, o que está incluso, quais são os riscos associados. Quem vai participar. E aí, de novo, eu falo para todo mundo, isso aí não precisa ser o plano de escopo de como vai construir a nave que vai pro Starship. Que vai construir a Starship. Não precisa ser esse tipo de plano. Na verdade, se você usar um plano de escopo conforme a necessidade de um projeto como a Starship, que a gente comentou aqui, e um projeto de software que pode ser feito em 2 meses, aí você vai estar destruindo valor. Né? Muito provavelmente você vai estar destruindo valor e não agregando. É importante, eu acho que é muito importante falar também, né? Acredito que a gente tenha falado isso, Augustinho e o Gustavo tenham falado isso em algum momento já, mas não existe a receita do bolo. Né? É importante o líder entender muito isso também. Não é assim, A, B, C, não é matemática exata. Se eu fizer o plano de escopo, ou
dessa maneira, com o essas cliente fizer isso, o cliente assinar, o cliente entregar na data. O projeto vai ser entregue 10 dias antes do prazo, sem desvio nenhum. Não vai. Não é garantia. Não vai. Mas a gente já sabe que os riscos de acontecer são muito menores. Uma das primeiras coisas que eu recomendaria vocês colocarem no plano de escopo a partir de qual referência ele vai ser construído. Porque se você colocar que ele vai ser construído a partir de referências que vêm da necessidade mencionada do cliente, aí é muito grande o risco. Por quê? Porque nem sempre o cliente sabe a necessidade que vai de fato melhorar a empresa. Por isso que é importante que você comece a partir de um business case. Então, olha, qual que é a transformação que ele vai gerar, que esse produto vai gerar na empresa? A partir do entendimento do que é essa transformação, você começa a construir o produto. Né? Porque o produto ele precisa gerar uma transformação. Então, o cenário que o Serão falou ali do amortecedor. Exato. Você vai chegar no mecânico, você pode dar um diagnóstico para ele. Eu queria isso, eu queria que meu carro, isso aqui vai acontecer. Mas geralmente o que eu vou chegar no mecânico eu estou com um problema no meu amortecedor direito e por causa do meu problema no amortecedor direito eu preciso trocar ele. Talvez o mecânico vai lá e vai só trocar o amortecedor direito e não vai resolver o seu problema. Sim. E aí ele vai chegar para você e falar, mas você falou que o problema era no amortecedor direito. Mas você não é o mecânico? Exato. Então tem uma falha até do mecânico talvez nisso. Claro. Tem uma falha no mecânico nisso, mas tem uma falha de comunicação disso tudo. Por quê? Porque o mecânico podia falar assim, não, eu vou olhar seu carro, eu vou fazer uma perícia no seu carro, eu vou levantar ele aqui, eu vou dar uma olhada, isso vai custar um tempo, isso vai demorar um pouco. Depois que eu levantar tudo isso, aí eu posso te indicar porque tá fazendo um barulho no lado direito do seu carro. Que pode ser que não seja nem o amortecedor. Pode ser que seja uma pecinha solta que tá batendo toda hora. O terminal. E assim, pra gente tentar aterrizar... Faltando parafuso na roda. Pra gente tentar aterrizar para o público que precisa conseguir aplicar isso em software. Vamos pegar o exemplo lá desse projeto do Serão que o cara queria falar. Ele queria, na verdade, exigir que fosse construída a solução no M, né? No Power Query e não no DAX. Mesmo com a nossa referência técnica lá falando que o DAX ia ser melhor. Então, só pro pessoal, M é uma linguagem de programação e como se fosse uma linguagem de programação e DAX é outra sintaxe de programação. Então como esclarecer isso mesmo. É como se fosse linguagem de programação mesmo. Eu vou colocar que é o jeito mais fácil de falar que é linguagem de programação. Então o cliente queria exigir uma linguagem de programação e não foi a recomendação de que o próprio analista deu, que é o M e o DAX. Né? E aí, o que acontece? A transformação que esse produto ia causar precisaria estar estruturada em um business case, que eu acho que no caso ela não tinha. Né? Mas o objetivo principal do pessoal era justamente melhorar a capacidade de mensurar atrasos dos projetos, né? E reduzir os atrasos. Então é aquilo. Qual indicador eles querem mudar? Então, se você foca, olha, construir no M ou construir no DAX, não vai agregar... É pouco relevante para o benefício que a gente está esperando. Benefício. E aí o que acontece? Se a referência é o indicador da operação, aí beleza, essa é a referência para construir o escopo. Você coloca isso no plano de escopo. E depois, o produto, ele vai ser construído sim com o cliente. E é recomendável que seja. Mas o cliente ele vai contribuir como? Com as necessidades de negócio. Ele vai pegar aquela necessidade de mensurar atraso e ele vai detalhar ela. Conduzido por um analista de negócio. E o especialista técnico, por exemplo, o PO, ele vai falando em maior ou menor nível de detalhe conforme a utilidade, como aquilo vai ser construído. Preferencialmente, ele pode nem falar. Por que preferencialmente? Porque se eventualmente ele começa a dar detalhes de como vai ser construído tecnicamente, e o cliente não tem condições de interpretar a qualidade daquela estratégia técnica, a chance do cliente querer, como que eu posso dizer, dar palpite que não vai agregar em nada é muito grande. Né? Então, por isso que é aquilo. Se o cliente quiser saber como tecnicamente vai ser, ele pode até colocar ali um especialista técnico, que foi o caso, né? Mas se você delimita no plano de escopo, olha, o cliente contribui com a construção do produto a partir das necessidades de negócio. E o nosso especialista técnico dá a palavra final sobre as características do produto que entrega aquela necessidade de negócio. Se você delimita isso no plano de escopo, aí a chance do escopo ser construído de forma coesa, com cada um entregando o que precisa, conforme a capacidade de gerar valor, é muito maior. Isso está diretamente ligado também. A gente vê como que é um organismo vivo, está tudo ligado também, né? Sim.
papéis e responsabilidades é muito importante definir desde o começo. Total. Porque senão o cliente, por exemplo, ele assume uma cadeira que não é a dele, Uhum. e ele pode contribuir à capacidade da equipe inteira gerar qualidade, gerar valor dentro daquele projeto. Sim. E pode ser que um requisito de negócio dele é: minha TI é muito complexa e ela precisa dos requisitos de arquitetura. Quais são as licenças? Já aconteceu isso já. Eu preciso especificamente, aí podia ser um requisito, eu preciso especificamente que seja produzido em linguagem de programação tal, porque a minha equipe de suporte só dá suporte a esse tipo de linguagem de programação. Uhum. Tudo Isso que é você um fizer em requisito. DAX. E isso é um requisito de negócio. Sim. Sim. Entendeu? Que ele pode passar. Isso é um requisito de negócio que ele pode passar e sim pode influenciar a decisão do Técnica, especialista né? técnico ali É. de fazer isso. Mas está fundamentado, né? Exatamente. Não é só porque eu acho que quero. é, né? Porque eu vi um vídeo no YouTube. Exato. E isso, o que o Agostinho falou, é uma prática que a gente tem feito, sempre falaram isso também em algumas coisas. Você responde o que te perguntam. Sim. Então, em algum cenário, você vai responder o que te perguntam. Por que você vai responder o que te perguntam? Porque, teoricamente, na teoria, a gente quer fazer a melhor coisa. Pô, não era melhor a gente gastar um tempo, mesmo que seja 1 hora de reunião com o cliente, explicar para o cliente tudo tecnicamente do que a gente quer fazer, para que o cliente entenda se aquilo vai atender ele e a gente consiga entregar de fato o que nós estamos vendendo? Na teoria, é legal fazer isso. 1 hora de reunião com o cliente para poder fazer. Mas daí eu vi até um vídeo esses dias que 120 ligações são igual a 2 contratos. E aí, então, 120 ligações, aí vamos colocar nesse cenário 120 horas, se eu colocar um técnico em cada uma dessas ligações, são 120 horas de um técnico para gerar 2 projetos. E aí, desses 2 projetos que estão gerando, quem vai fazer é o técnico também. No fim das contas, nós estamos gastando todo o tempo do técnico, fazendo o melhor do requisito para o cliente, etc, etc, que o cliente não usa, para ele é pouco relevante porque não contribui com o valor dele final. Assim, ele tem gente que é chata e quer saber disso? Tem, mas não contribui. Importa eu explicar para o cliente que eu vou fazer em linguagem de programação X ou Y a entrega do resultado final dele? Não importa. Importa se o meu mecânico foi lá e olhou e corrigiu o terminal de direção apertando com a chave pneumática ou apertando manualmente? Não importa pra mim. Ele apertou o parafuso que estava solto e beleza. Ele entendeu a dor, né? Ele entendeu a dor e conseguiu resolver da maneira que ele achou mais pertinente. Por que ele usou a chave manual e não a parafusadeira pneumática? Não sei, mas é irrelevante, entendeu? É irrelevante Sim, pra mim. total. Então, quanto menos informação a gente coloca nisso tudo, é menos risco disso tudo acontecer. A gente começou a tomar uma postura diferente nesses cenários, de colocar a nossa cadeira mais influenciar, porque já teve situações, inclusive, que nós criamos o requisito bem detalhado para o cliente e o cliente usou esse nosso requisito para poder contratar outra empresa. Então ele pega o requisito que você fez, ele tinha uma dor. Aí ele não tem os requisitos disso tudo. Aí você faz todos os requisitos técnicos, como tem que fazer, qual a tabela, qual a limitação, o que vai fazer, vai usar desse jeito, essa arquitetura. Mandou para ele usou esse nosso requisito para contratar outra empresa. Você vê o quanto é importante ter um plano de escopo que até blinda a empresa de riscos organizacionais mesmo, né? Então, se você define lá que o escopo vai ser construído com a finalidade de estruturar requisitos e depois implantar uma solução, e o cliente valida isso, e caso aquilo não seja cumprido, podem existir consequências, né? Aí a chance disso acontecer é menor. Significa que às vezes o cara até não queira pagar uma multa ou queira se lançar aí no risco de ter algum problema judicial, não significa. Mas você não ter, aí é certeza que, né, você tá muito mais vulnerável do que se você Aí é tivesse, certeza né? de dedo no olho e gritaria. E não dá pra colocar. Uma coisa que eu tava falando ontem com um amigo meu, nem era sobre esse assunto, mas é relacionado. A gente não quer estar falando isso aqui pra colocar um peso em vocês que é inalcançável. Total. Porque às vezes a pessoa vai olhar e falar, cara, não dá pra seguir. Pô, não, os caras estão anos-luz na frente da gente, não dá pra gente seguir isso, não dá pra gente fazer isso. Pô, meu cliente é diferente, meu cenário é diferente. Talvez você não vai conseguir aplicar exatamente tudo que a gente está falando. Talvez no direcionamento tech que nós usamos no Microsoft Teams, talvez a sua empresa é Google. Tem várias coisas que elas são cenários diferentes. Mas o que nós estamos falando aqui é de você começar a se importar com isso. Sim. Também progressivamente. Então, você não precisa fazer o plano de... cara, mas e nos projetos que eu já fiz? A gente já falou disso no live. E nos projetos que eu já mandei? Pô, meus projetos demoram pra fechar. E nos que eu já mandei? Se eles fecharem agora?
Como que eu vou contornar isso? Eu não tenho dinheiro para fazer. Eu já falei pro cliente que vai ser dessa maneira. Eu não vou conseguir voltar atrás, talvez. Então, talvez, nesse cenário, você vai ter que... Aprendizado, né? Exato, aprendizado. Nós mesmos, nesse projeto nacional, a gente aprendeu que se tivesse um business case bem estruturado, a capacidade de você mostrar para o cliente que ele exigir a DAX e não o M, seria relevante. E no plano de escopo ele vai estar bem ligado com a nós parte... Nós hoje, na verdade, desculpa te interromper, mas nós só temos capacidade de ajudar vocês com isso porque nós passamos por isso. Né? E esses cenários que a gente está fazendo são sofrimentos nossos. Se vocês abrirem retrospectivas de sprints nossa, a última retrospectiva que a gente fez tem muito mais a melhorar do que coisas boas. Então. Tem muito mais a melhorar do que coisas boas ali. Mas isso vai significar uma melhoria. Talvez todas aquelas melhorias nós vamos conseguir implementar imediatamente, ou nós não vamos errar de novo, não. Mas nós conseguimos hoje mensurar onde estão os nossos erros para a gente conseguir transformar esse a melhorar em melhorias. Então, se você começar... Eu tenho 100 erros aqui, eu tenho 100 coisas que são muito críticas. Até você priorizar, aí você é um líder, ou você pedir ajuda do seu líder, se você não é um líder. Sim. Nós levantamos que nós temos esses 30 problemas aqui. O que a gente vai resolver? Ninguém vai conseguir pegar... Eu tenho a minha linha de base, talvez, de uma coisa muito boa. Eu tenho muito contorno fora. O que você vai ter que resolver? Os outliers, primeiro. Os outliers aqui, cara. Outliers. Vocês são os outliers. Você começa a resolver os que são maiores, os maiores prejuízos. E tenta começar a diminuir a curva, diminuir a média. Você vai ficar por um bom tempo, talvez, com algumas coisas ruins? Sim, normal isso acontecer. Mas você tirou todas as coisas. Pô, eu vi que se eu não fizer teste da minha aplicação, vai dar um pau gigantesco e a gente vai perder muito dinheiro. Então você vai começar a corrigir isso. Eu vi que... Aí a importância, de novo, dos dados... com o propósito, e não dados por dados. Exato. Sim. Alinhado isso, né? Então, como o Gustavo comentou, se você tem um direcionamento do seu líder, se você é um líder, fazer essa análise, porque é comum também, o pessoal faz retrospectiva, às vezes, legal, fiz aqui mais uma cerimônia do Scrum, por exemplo, e acabou. Acha que a finalidade é a retrospectiva e não a transformação que ela tem potencial de gerar. Né? E aí eu puxar isso para qualidade. Às vezes essa qualidade que você está gerando, ela não vai ser percebida pelo cliente nem mesmo pela equipe. A gente vai chegar nisso, mas realmente é fundamental você já monitorar, porque às vezes você entregou uma qualidade aferida, mas foi tanto choro e ranger de dentes até lá, que aquilo não é percebido como algo que tem qualidade. Sim. Né? E parte do papel de um líder, na minha visão, é isso mesmo. Cara, tem hora que ninguém tem que saber o que você está fazendo. Tem hora que ninguém tem que saber por que você está fazendo. Você vai fazer alguma coisa, você planejou uma coisa, você fez, você executou, e que aquilo fique entre você e você mesmo, ou você e a outra pessoa, que você melhorou, que você fez isso daí. Porque... ou que fique, talvez ninguém saiba que a gente já blinda isso em um contrato. E nunca chegou esse problema nunca chegou esse problema para a equipe, porque a gente já blinda isso no contrato. E aí, nisso, eu só queria colocar a importância das pessoas, uma coisa que é negligenciado hoje, benchmark. E aí, benchmark pode ser com meio de uma consultoria, pode ser se ligar para o seu amigo que trabalha numa outra coisa também. Porque se você olha só o seu contexto, só o seu cenário, talvez você seja o melhor ou talvez você seja o pior. Quando você abre, quando você vai fazer uma certificação, quando você passa numa ISO da vida, quando você vai fazer esse tipo de coisa, você começa a olhar e falar assim, E aí um exemplo que deram no começo desse mês, que eu tava com um cliente, ele falou assim, cara, eu ia na academia do meu prédio e eu ia junto com outras pessoas. E eu era o melhor da academia do meu prédio. Cara, eu regaçava lá os pesos, os caras levantavam tantos quilos, eu levantava o dobro deles. E eu falei, cara, eu sou muito bom. Ele achava que ele tinha mais valor por isso. Ele falou, eu sou muito bom. Aí ele falou, eu entrei numa academia aí eu comecei a pagar uma academia, que é a academia onde treina as melhores pessoas aqui da minha cidade, da minha região. Que ele foi Supreme Body, sei lá, um nome bem Palpatine. Aí ele entrou na Supreme Body e falou, cara, nem tem. O que eu fazia assim, eu fazia com o halter que eu tinha lá, nem tem de 20 quilos, nem tem halter lá é de 30 para cima o halter ali dentro. Então, você olhar benchmarks, você sair da sua zona ali para começar a ver outras coisas, vai começar a dar uma visão, mesmo você sendo um técnico, tá? Você conversar com outras pessoas técnicas, como que é na sua empresa, ou como que é o gerenciamento do projeto ali, vai te dar uma visão de quão ruim ou quão bom o seu cenário está. Sim. Porque se eu só tô refém do meu cenário, eu acho que é aquilo
a caverna, né? Se eu só tô na minha caverna ali e alguém fala que lá fora é melhor... Você não vai ter capacidade de nem imaginar aquilo. De nem imaginar que lá fora é melhor de verdade, porque eu só vivo no meu contexto. Então, benchmark, isso é uma coisa... É um parênteses, mas é uma coisa muito importante você aplicar essas técnicas de benchmark com pessoas ali, para que você veja e se balize nisso tudo. E assim, o ambiente, caso você queira investir na sua carreira do Software Master Method, ele é fundamental para você conseguir isso. Por quê? Porque nós vamos mostrar uma estrutura que você pode adaptar para fazer o plano de escopo do seu software. Nós vamos orientar você sobre como você pode adaptar, né? Então, ó, a estrutura, se você quiser aplicar ela dessa forma, já vai gerar resultado. Na sua empresa, isso é aplicável? Ah, não, preciso da adaptação X, Y, Z. Ok, então você vai adaptar, vai submeter, vai ter uma auditoria daquilo com feedback. E aí o que acontece? Você vai estar personalizado, né, Agostinho? Personalizado. A gente pegar a melhor prática e entender o que esses outliers que às vezes você vai ter dificuldade de entender, nós entendermos o que é um outlier mais importante, como você resolve, quais são os quick wins, quais são as coisas que não mexe nisso aqui, porque isso aqui dá pau demais. E então, essa é uma consultoria que às vezes você sozinho não vai conseguir fazer, mesmo você vendo o benchmark. Então, por quê? Porque nós estamos no campo de batalha, nós sabemos que funciona ou não funciona e vamos, junto com você, ter muito mais capacidade de dar um feedback que seja útil para que a adaptação aconteça, até porque a adaptação é um princípio da gestão de projetos, exatamente. E aí, a comunidade também vai contribuir, né? O meu plano de escopo ficou assim, por quê? Por conta da necessidade X, Y e Z, né? Então você vai ter a capacidade de fazer benchmark, receber um padrão que já pode gerar valor e ter um direcionamento para adaptar específico para o seu contexto. Né? E aí, então assim, entenderam o que é plano de escopo, né? Se vocês gostaram do que a gente comentou sobre isso, já comentem aí. Né? Olha, gostei, quero adaptar X, Y e Z coisas, ou tenho dúvidas sobre determinado aspecto, vai ser uma satisfação poder contribuir com você nos comentários. Acho que é importante resumir, né? O que é plano de escopo, o que é escopo, né? Pessoal, a gente vai entrar nesse mérito sim, mas pode já adiantar. Não, claro. eu vou adiantar. Adianta aí, pô, adianta aí, cara. Adianta aí. Porque pra gerar engajamento, pra vocês ficarem continuar no vídeo. Tomar cuidado só pra não bater no Miguel, que você faz igual a Netflix sempre, que a gente dá uma porrada aqui, né? Se você assistiu até aqui, comente aqui, plano de escopo. Eu vou dar o coraçãozinho. Exato, gente. Mas fala aí, Serão. Eu acho que é boa essa separação desde já. O que é escopo e o que é o plano de escopo. Não? Plano de escopo de novo, né? De maneira bem simples de entender, né? Só para resumir mesmo. Quais são as ferramentas que nós vamos utilizar, como é que nós vamos chegar ao produto que é o escopo. Né? O escopo é o produto de um plano e de como nós vamos chegar àquilo lá. Que pode contemplar inúmeras ferramentas, papéis também. Sim. Enfim, tudo isso aí é muito importante. É o conjunto de regras que vai direcionar como esse escopo vai ser construído, a partir de qual referência, quem vai contribuir de qual forma, quais vão ser as ferramentas que vão receber algo chamável de escopo. Né? Então assim, isso aqui é escopo. Se você entende que está no escopo, então precisa existir um documento lá, preferencialmente assinado, derivado de uma cerimônia de construção do backlog. Né? Então, poxa, e vai existir uma cerimônia, backlog building, o que vai ser o resultado dessa cerimônia? Onde que vai estar armazenado o resultado dessa cerimônia? Quem vai poder ter acesso? Né? Ela serve para quê? Entende? Todas essas regras precisam estar claras, porque senão você vai ter muito risco. Né, e pode ser só uma reunião, não precisa ser necessariamente, pessoal, estou mandando para você cliente aqui o meu plano de escopo. Talvez vai ser a condução e os próprios artefatos que você vai gerar que vão ser seu plano de escopo. Pode ser uma reunião que você abriu um canvas, desenhou um business case e falou para o pessoal, esse aqui é o nosso plano de escopo. Não precisa necessariamente ter toda... Word com 12 páginas. Word com 12 páginas, ou PPT de uma maneira, ou a ferramenta totalmente customizada para fazer o plano de escopo. Sim. É você ter esse alinhamento. E aí o escopo em si é o que vai ser entregue. E aí, o escopo do produto. O escopo do produto é o que, não que vai ser entregue, né? O que aquele está se propondo a fazer. Sim. Porque o que vai ser entregue pode mudar durante o caminho. Então, o escopo vamos pensar na nossa analogia de casa lá. Eu queria uma casa que ela tivesse 3 quartos, 2 banheiros, um desse banheiro ia ser a suíte e ela fosse um sobrado. Então a parte social ficasse embaixo e os quartos ficassem em cima. Isso é um escopo de uma construção de uma casa. Sim. Como nós vamos chegar até isso? Como vai ser? Se vai ter um elevador, se vai ter uma escada, se vai ser uma escada rolante, o que vai ser disso para conectar os andares, por exemplo? Podem ser requisitos que eu posso falar assim,
eu tenho uma dificuldade de locomoção e eu preciso que tenha um elevador. É um requisito do meu negócio. Sim, total. Isso tudo. Mas se eu não tiver esse requisito, depois vai ficar muito mais com o especialista, um arquiteto, um designer de como isso vai ser. A minha escada ela vai ser vazada, a minha escada vai ter uma proteção lateral. Isso tudo vai ficar muito mais na mão do especialista. Uma coisa muito importante também na construção do escopo, né, e que pode conter, ou que é aconselhado que tenha no plano de escopo, é quais são os requisitos mínimos para nós startarmos o projeto. Porque o que acontece? O pessoal fica querendo definir o sexo dos anjos, né, por exemplo. Aí o projeto fica lá inúmeros anos, inúmeros meses, sei lá, gastando muito tempo. Ah, não, eu preciso saber qual vai ser a pigmentação da tinta da parede da sala. Que seriam os requisitos iniciais. Exato. Né? E eu nem vou começar, também, eu nem vou pintar vezes, agora. Você não vai pintar agora. E às vezes infelizmente, às vezes isso vem da própria equipe técnica. A equipe técnica foi travada, não, mas o cara não mandou quais são os campos que são obrigatórios para eu clicar nesse botão e ele apertar. Mas dá pra você fazer outra coisa enquanto você não sabe qual é o campo obrigatório? Por isso que você precisa da cerimônia de priorização do escopo. Sim. Que é a prioridade. Né? E aí, entrando no próximo, pra gente depois falar sobre a conexão, que é o plano de qualidade. Gustavo, quer entrar nessa fogueira aí, falando sobre a qualidade? Vamos. Então, o plano de qualidade, de novo, não é um documento de qualidade. Sim, então, não é um relatório. Não é um relatório de qualidade, não é quem são as pessoas de estudo, mas é como essa qualidade vai ser medida. E aí esse plano de qualidade, ele pode... isso é bem colaborativo, então aconteceu um caso agora com a gente essa semana. Ontem. O cliente inclusive pediu pra gente, falou, você não poderia ter algum documento ou alguma coisa que você colocasse o que vocês estão entregando para que eu pudesse comentar mais nisso? Porque eu sei que acontecem entregas, eu vejo no meu ambiente, mas eu tenho dificuldade de enxergar o que entregou está pendente, o que entregou está ainda não foi feito tudo. Eu tenho essa dificuldade ali, olhando tudo que a gente gostaria de fazer. Então você consegue entregar tudo isso? E esse documento, a gente está rodando o projeto, e essa foi uma necessidade que o cliente viu agora. Sim. Então o plano de qualidade vai ser o que nós vamos falar para o cliente, quais são como isso vai ser feito, quais os resultados que nós esperamos disso, quando isso vai ser feito também. Eu vou medir, eu vou entregar para você em teste, você vai testar no meu ambiente, depois eu passo para a produção, o que eu passo para a produção. Esse plano... Ele trata como a qualidade vai ser gerenciada. Em caso de bugs, por exemplo, correções, como vão ser tratadas as correções, em que momento, porque senão senão o cliente também, o usuário, enfim, quem for receber o produto, começa a perceber algumas coisas ali, aí começa na dele, o cara entra e começa, tem que mudar isso aqui, tem que mudar aquilo, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Já aconteceu isso com a gente, quando as mudanças elas vão ser... Então, eu queria que fizesse uma tela. E depois que eu fiz a tela, eu descobri que essa tela não me serve. Eu não quero mais essa tela. Quando isso vai entrar? Sim. Eu já tenho a qualidade feita, realmente essa tela era da maneira que tinha no requisito, mas eu descobri agora que essa tela não serve mais, ou porque eu vou trocar por um outro processo. Quando isso vai entrar? Então, pensar no plano de qualidade vai se referir ao quê? Como que você vai garantir que você tem uma entrega contínua de valor para o cliente e que essas mudanças não estraguem o seu valor? Sim. Que mudanças? Isso de mudança de requisito, mudança ali, bugs que podem acontecer, mudança de equipe. Então, essas coisas você precisa, de novo, não precisa ser um Word de 200 páginas de... Cara, e se o dev fica doente? E se o GP fica fora, fica ausente? Talvez são coisas que você vai descobrir no meio do caminho o que fazer. Isso que você comentou, né? De eventualmente ter uma parte do software que tem qualidade aferida. Por quê? Porque está conforme os requisitos. Mas ela não vai gerar mais benefício na operação, pode ser tratada no plano de qualidade. Porque você tem, por exemplo, a opção de construir o produto, entregar para o QA, ele avalia, olha, está conforme a especificação de requisitos, solta para o cliente e aí eu vou considerar que já tem qualidade porque o seu QA diz que tem qualidade. E aí você já prepara isso para que entre num eventual processo de validação do escopo, porque a validação do escopo, e aí começa a conexão das duas coisas, é justamente você pegar várias partes do produto que tem qualidade aferida, agrupar elas e falar, vou validar o escopo, ou seja, essas várias partes que já têm qualidade aferida já foram submetidas a testes de qualidade. Só que aquilo, só o QA falar que tá ok, que tá conforme a especificação de requisitos, é o suficiente para ter qualidade? Ou você precisa passar pelo QA, depois ele passa pelo usuário, o usuário dá um feedback
E aí sim você valida o escopo. E aí é que tá o perigo, né? Porque... E isso por isso que é a importância do plano. Exato. Que métricas que a gente vai fazer? Beleza. Qual é o fluxo eu vou para passar garantir que tem qualidade? Eu vou passar pro QA. Existe algum ponto focal no cliente que dá a ordem final? Ou eu vou passar para key users e aí esses key users vão validar e só depois da validação desses key users o ponto focal do cliente vai validar e volta para mim. E esse key user vai validar baseado em qual referência? Exato. Na expectativa dele que não foi mapeada até esse momento ou num direcionamento do que ele precisa esperar antes de receber aquele produto, né? Porque se você simplesmente falou, valida aí, mas peraí, o que é isso? Por que isso aqui está chegando na minha mão? Se eu fosse fazer, eu faria diferente. Não, mas peraí, existe todo um contexto de criação desse escopo, de definição dos critérios de qualidade. Né? Por isso que você precisa até mesmo integrar ele ao plano de escopo e ao plano de qualidade para ele saber que ele não simplesmente deve dar qualquer feedback. Né? É um feedback estruturado, conforme o plano de escopo e qualidade. Então, se você não tem isso estruturado, a chance de você entregar para o cliente... e aí o usuário Seron fala uma coisa, o usuário Gustavo fala outra. E aí tudo que você fez vai água abaixo, e você desperdiçou dinheiro porque você não teve planos consistentes, é muito grande. E você tem que ser um gerenciador de expectativas, às vezes, das áreas do cliente. Sim. Sendo então por isso que a gente... aconteceu isso naquele projeto lá que o cara falou, se você não mudar, eu vou considerar que não vai gerar valor. E aí você falou, bom, então infelizmente, né? E assim, lembra desse, você já sabe qual projeto que eu tô falando, né? Nossa, cara, são muitos projetos. Não, mas lembra que o cara falou pra você, olha, não dá pra mudar, né? E aí você falou bem assim, olha, não, porque a gente já construiu tudo isso aqui e a gente considera que já pode gerar valor. E o cara falou, putz, então, que situação lamentável, pra não falar exatamente o que ele falou, lembra? Você me contou essa história. Lembro. Então, você vê, o tratamento de como foi feito a construção do escopo e a gestão da qualidade é um grande aprendizado, considerando esse contexto desse projeto. Né? E aí, por isso que nós vamos enfatizar de novo, nós já falamos em outros locais, você precisa ter, mesmo que sejam as mesmas pessoas, e que elas saibam enfrentar essas cadeiras diferentes, você precisa ter uma pessoa que define quais são os requisitos técnicos para entregar do seu lado. Então, um PO, a figura de um PO ali que define a qualidade técnica, quais são os critérios e como tecnicamente nós vamos resolver. Você precisa ter essa pessoa, ou essa figura, essa cadeira. Você precisa ter uma pessoa que ela está preocupada com a entrega, datas, controlar o projeto, controlar a equipe, saber gerar valor com a equipe e gerar valor com o projeto, que é a figura do GP. Né? E tem uns devs, nem vou falar deles, mas você vai ter que ter alguém que execute, logicamente, essas coisas. Que tenha a capacidade de receber o requisito, entregar conforme o nível de qualidade. Né? E você tem que ter uma pessoa do lado do cliente, uma pessoa que é o ponto focal, que toma a decisão final sobre tudo isso. E que, inclusive, vai ser responsabilizado caso outras pessoas não forem envolvidas. Porque o que aconteceu nesse caso que eu comentei é que o envolvimento das pessoas foi tardio, né? Das pessoas que depois foram críticas para falar que não tinha qualidade. E não pode ficar essa responsabilidade com vocês, entendeu? Não pode ficar essa responsabilidade, a menos que, aí pode ser que eu não tenho essa pessoa do meu lado, que é o ponto focal, não existe esse ponto focal. Eu tenho uma expectativa de 5 áreas diferentes, 10 áreas diferentes, e eu não tenho alguém do meu lado aqui que consegue ser o ponto focal disso tudo. Que consegue conciliar as expectativas das 5 áreas e transformar em uma coisa só. Aí talvez você vai ter, dentro do seu projeto, que alguém, alguma função, vai fazer essa função para esse cliente. Talvez seja uma realidade em um determinado cenário. Eu não tenho quem é esse ponto focal, mas é importante existir essa figura de um ponto focal, que é o tomador de decisão, que é a pessoa que concilia as vontades das áreas, os requisitos de negócio, e ela toma esse tipo de decisão. Vai saber quem envolver no projeto. Né? E aí, porque senão depois, se isso fica na sua responsabilidade, depois você está carregando um fardo que você não precisa carregar. E carregar um fardo que eu não preciso carregar pode ser bom, pode trazer aprendizado, pode trazer um maior valor para o cliente? Pode. Mas ao mesmo tempo pode te derrubar. E você talvez não consiga levantar mais e você pode sofrer um alto dano por causa disso. E de novo, né, o líder, o GP, no caso, ele não é a pessoa que tem a resposta de todas as coisas também. Acho que a gente tem que ter verdade, ele precisa estar munido de pessoas, cercado de pessoas que vão estar nas cadeiras corretas, desempenhando os papéis adequados para gerar valor. De novo, né, o objetivo não é o GP ser, nossa, o cara é um GP super bom, o cara consegue controlar a equipe. Não, o objetivo de projeto é sempre gerar valor. Ele tem que ter capacidade de engajar as pessoas para que elas construam junto a solução. E ele vai ser, quando a pessoa fala, mas o trabalho dele é só apontar tarefa em cronograma 100%,
Só ele falar o que acabou e o que não acabou? Não é. Não. É às vezes ele tomar uma decisão de falar para um cliente que o projeto dele vai atrasar porque ele priorizou outro projeto. Ou falar que não tá no escopo, porque ele sabe exatamente qual que é o documento que caracteriza isso. Ou ele alinhar porque o cliente chegou para ele e falou, ó, eu tenho uma parte envolvida aqui que tá totalmente satisfeita com o projeto. Ou eventualmente chegar pro PO lá e falar, olha, você está aumentando o backlog do produto porque o cliente está te atazanando, mas existem consequências negativas e em função delas isso não vai ser feito. Não cabe. O gerente do projeto ele vai estar preocupado com isso, com entregar no tempo, na qualidade, fazer essa interface entre empresa e cliente ali disso tudo. E ele vai passar o direcionamento pro PO do quê? Cara, o cara falou que ele tem até dia 20 para entregar isso aqui. Sim. Então, o requisito que você vai fazer, ele tem que caber, o que a gente está querendo fazer, tem que caber até o dia 20. Não dá para você extrapolar e fazer, mas eu queria fazer a casa, queria que colocasse de granito e a gente ia colocar cada granito, cada pecinha de granito quebrado e a gente ia colar cada uma dessa aqui. Cara, não vai rolar. Mano. É legal, talvez tenha qualidade, talvez aumente a qualidade, mas não funciona, não tem. É entender o que é importante de fato para o cliente. Às vezes o cliente ele não quer um Rolls Royce. Às vezes nesse momento o cliente quer Celtinha. Ou ele quer um Rolls Royce, mas ele não tem, ele não vai pagar os. A gente falou, ou ele quer. Comentando ali o conselho, não vou ter como usar o detalhe. O cara falou assim: eu tenho uma reforma para fazer na cozinha e queria contratar um serviço de arquitetura. Aí eu perguntaram: qual que é o budget que você tem para gastar? Eu queria gastar R$1.500 na reforma. Na reforma. Se o cara tem R$1.500 para gastar na reforma, quanto você acha que ele tem para planejar? Para pagar um arquiteto para poder fazer? Nada. Pouquíssimo, 100 conto, R$50 no máximo disso aí. Sobre essa questão da mudança, é importante entender que quando você segue o método que nós recomendamos no Software Master Method, que é o Prince 2 Agile, existe uma figura chamada autoridade de mudança. Essa figura, ela é definida pelo patrocinador do projeto. Ele que vai falar, olha, você tem autoridade de mudança até tal ponto, e dependendo da característica da mudança, se for uma mudança, por exemplo, que vai aumentar 2 semanas a duração do projeto, ou vai aumentar em tanto a necessidade de horas e por consequência o custo, aí é comigo, aí é com o patrocinador. Então nem sempre toda a autoridade de mudança está com o gerente do projeto e nem sempre a autoridade de mudança está com só uma pessoa ou duas pessoas. Com o cliente. Ou está com o cliente. Né? Então isso precisa ser um conjunto de regras que está no plano de escopo. E também no plano de qualidade, caso a mudança seja referente a um critério de qualidade. Então é fundamental você entender que existe uma relação direta entre as duas coisas, né? O plano de escopo e qualidade, e elas se relacionam dessa forma. Né? O plano de escopo de comunicação, tá tudo ligado. O de comunicação aí vai ser o próximo episódio que a gente vai fazer. Fiquem ligados aí no canal. Mas o que acontece talvez nós estejamos com a mesma roupa, mas aí outro dia. mas será a nossa Essa é a mágica do YouTube. Exato. E aí o que acontece? A relação entre eles porque você cria o escopo para depois aferir a qualidade e validar o escopo. Né? Então é aquilo. Né? Então você precisa cruzar os processos para que aí sim a entrega do seu projeto seja consistente e gere valor de fato. Pessoal, a gente acho que está no limite aqui do nosso tempo para esse episódio, mas eu não sei como é que vocês estão aí, mas eu acredito que a gente já tenha agregado bastante com vocês, né? Se vocês tiverem dúvidas, comentários, façam aí, vai ser uma satisfação responder. Se vocês quiserem fazer as considerações finais de vocês também, Gustavo, serão. Eu queria, de novo, quem viu até aqui, escreve plano de qualidade. Exato. Ali também, que aí a gente vai dar um coraçãozinho e vai responder embaixo ali alguma coisa. Vai mostrar pra gente aqui que você está comprometido com a implantação do que de fato tem capacidade de gerar muito valor nos seus projetos de software e se tornar um profissional de alto valor com isso. Exato. Eu queria finalizar aqui falando que é legal estar junto, é sempre bom, é sempre um aprendizado, é sempre legal a gente rever, a gente aprender, nós aprendemos com isso. Sim. A vida é uma jornada de aprendizado e coisas que nós estamos falando com vocês são coisas que a gente vê e toma ação. Uma das coisas muito importantes é vocês entenderem a mentalidade por trás disso, entender as horas de voo que o Rafa até falou que nós não sabemos tudo. Mas hoje, por causa de princípios, de metodologias e de propósitos que nós olhamos, nós conseguimos tomar decisões diferentes quando algum problema aparece. E é isso que nós estamos querendo oferecer para vocês. Que você se torne um profissional de mais valor
porque você vai saber tomar a decisão de quando aparece. Você vai saber os pilares, as bases para você tomar uma decisão. E você vai ter alguém do seu lado, caso o calo aperte demais, se você sim. precise recorrer a alguém para, poxa, aconteceu essa situação, o que eu faço? Né? Isso é fundamental para você não viver, às vezes, a solidão do líder, né? Ou a solidão do mal liderado. Que isso acontece também. Então essas coisas, nós só vemos que nós podemos melhorar tal determinada coisa porque nós sabemos um processo, nós usamos alguns rituais, nós fazemos algumas coisas que nós usamos algumas metodologias que nos capacitam de ter dados e tomar resoluções com esses dados. Então, isso envolve um processo de confiança, isso envolve um processo de autoridade dada por uma diretoria, isso envolve um processo de mudança contínua, talvez até na organização, na maneira que são feitos os contratos, na maneira que os devs são tratados, na maneira que o cliente é tratado. Isso envolve tudo isso. E nós queremos passar isso com vocês. Então, é sempre uma vantagem e um privilégio poder abordar isso com vocês e passar esse conhecimento ali que é tão pouco utilizado. O conhecimento existe, o conteúdo existe, mas ele não é aplicado de forma sábia no dia a dia ali das empresas. Exatamente. Valeu, Gustavo Seron. Suas considerações finais aí pra gente. É isso aí. Espero conseguir ajudar vocês, agregar bastante valor. Entendendo de novo, né, que não existe receitinha de bolo, faz ABC. É muito importante o gestor do projeto ter esse conhecimento, esse entendimento de que vai ter que analisar o ambiente, entender quem que pode colaborar com ele para não viver a solidão do líder de novo. Sim. E, se você ficou até o final, o que eu posso falar diferente, Gustavo? Comenta aí o que é plano de escopo, o que é escopo e o que é plano de qualidade. Solidão do líder, comenta aí. Solidão do líder. Hashtag solidão do líder. É isso aí, pessoal. Obrigado por terem nos acompanhado até esse momento. Caso você queira aprofundar nisso, estar conosco, implantando isso sobre supervisão e agregando ali todo o benefício da comunidade, entre na lista de espera do Software Master Method. A gente vai colocar o link ali na descrição. E nos vemos em breve no próximo conteúdo. Valeu por terem nos acompanhado até esse momento. Valeu, tchau, tchau.